É importante a gente compreender, né, que a maioria dos cristãos evangélicos, eles creem que Deus tem... eles são dispensacionalistas, né? Então, existem dispensações. Dispensações são períodos. Por exemplo, existiu o período em que Deus teve um plano de salvação, que era o plano da salvação através da fé. Esse período foi o período de Abraão, que durou de Abraão até Moisés. Ele chamou Abraão, Abraão saiu da sua terra e isso foi lhe imputado por justiça, porque Abraão teve fé. Aí depois Deus teve um novo plano de salvação, um novo tempo de salvação, que foi através da lei. Aí como é que foi? Deus deu a lei, o povo que cumpria a lei era salvo. A pessoa que cumpria a lei, ela era salva. Então, isso foi a dispensação, ou o período da lei. Depois vem Jesus Cristo e inaugura o período da graça. É um novo período da salvação. Essa teologia, né, ela tem um problema para mim, porque o apóstolo Paulo diz que ninguém foi salvo pela lei. Ninguém pode ser salvo pela lei. Ele diz, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Não é isso que diz o apóstolo Paulo? Então, se ele diz que ninguém pode ser salvo por meio da lei, isso cria um problema para essa teologia, certo? Porque eles dizem que existiu um período onde você era salvo pela lei, mas Paulo diz ninguém é ninguém. Então, Abraão foi salvo pela lei? Não. Moisés foi salvo pela lei? Davi foi salvo pela lei? Não, é ninguém. A Bíblia deixa muito claro que é ninguém. Então, dentro dessa teologia diz que a nova aliança ela foi firmada com gentios, que por causa de o povo de Israel rejeitar Jesus, Deus os deixou de lado e firmou uma nova aliança com gentios, conosco. E então, o povo de Israel fica de lado durante um período, até que comece a tribulação, aí entra o arrebatamento secreto, né? A igreja é arrebatada, isso não é o que nós cremos, eu estou dizendo o que se crê como maioria no meio evangélico. A igreja é arrebatada e Deus se volta novamente para os judeus, volta novamente à dispensação dos judeus, para que os judeus possam ser salvos, né? Isso também cria um conflito com a teologia de Paulo, porque Paulo diz o seguinte, que depois que veio Cristo, não existe mais judeu nem grego, não existe mais homem nem mulher, nem rico nem pobre, não existe mais diferença entre as pessoas, todos em Cristo estão salvos, fora de Cristo todos estão perdidos. Então essa teologia, ela tem alguns problemas sob o meu ponto de vista, né? Outro problema que essa teologia tem é o fato de que não existe na Bíblia uma aliança feita com gentios. A Bíblia nunca fala de uma aliança feita com gentios. Quer ver? Vamos ver a nova aliança no Novo Testamento, Hebreus no capítulo 8. Abra sua Bíblia em Hebreus no capítulo 8 e vamos ver com quem Deus firma a nova aliança. Lá nós vamos ler uma recitação de Jeremias no capítulo 31. E já no Novo Testamento nós vamos ver Hebreus capítulo 8. Nós vamos ver com quem Deus firma a nova aliança. Alguém já encontrou aí? 8. A partir do verso 8 nós podemos ler. Preste atenção nessa pergunta. Com quem Deus firma a nova aliança? O texto vai responder. Diz assim, e de fato, repreendendo-os, diz, eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança. Com quem? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Onde estão os gentios aí? Não tem. Deus não tem aliança com os gentios. Não tem. Não existe na Bíblia uma aliança feita com os gentios, conosco, com os estrangeiros. Não existe. Abra sua Bíblia em Romanos no capítulo 11. Muitas pessoas pensam que Deus ele rejeitou Israel e nos incluiu. Que quando Israel rejeitou a Deus, Deus também os rejeitou para nos incluir. E agora nós somos o Israel espiritual de Deus. Não é isso que a maioria das pessoas pregam? O apóstolo Paulo ele está falando exatamente sobre isso no livro de Romanos, no capítulo 11. Vamos ver se isso é verdade. Olha só, Romanos 11, verso 1. Pergunto, pois,
terá porventura Deus rejeitado o seu povo? É o apóstolo Paulo perguntando. Como é que ele responde? De modo nenhum, ele é enfático, né? Porque eu também sou israelita e da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. O povo de Deus no passado, a igreja de Deus no passado, ela era considerada judeus, vocês sabiam disso? Eles se consideravam judeus. Eles se consideravam judeus de raça e judeus de inclusão através de Cristo. Lembra lá no livro do Apocalipse, quando João ele escreve as 7 igrejas, que eram igrejas na Turquia, ou seja, estrangeiras na região da Turquia. Aí João escreve e diz o seguinte assim: esses se consideram, se dizem judeus, mas não são. Ele não está falando de judeus, ele está falando de cristãos. Só que os cristãos se consideravam judeus, eles frequentavam o templo, eles iam lá nos ritos do templo, eles se consideravam, até aquele período, como judeus. Eles se consideravam incluídos na religião. Existiam os fariseus, existiam os saduceus e existiam os nazarenos, que eram uma seita judaica. Então, os cristãos, eles se consideravam como uma seita dos judeus. O que nós encontramos na Bíblia a respeito disso? Olha só o que o apóstolo Paulo continua dizendo a respeito desse tema. Ele, depois de falar isso, né, que os israelitas não foram rejeitados, ele usa a história de Elias. Lembra da história de Elias lá? A história de Elias é o seguinte: Elias fala com Deus assim: Senhor, esse povo todo está adorando a Baal e só eu sobrei de fiel. Qual foi a resposta de Deus? Ainda tenho 7.000 que nunca dobraram os joelhos a Baal. O que Deus estava falando assim? Dentro desse povo infiel, eu tenho um remanescente fiel. Eu tenho um povo fiel ainda. Eu não posso rejeitar esse povo porque ainda existem fiéis aí. Aí o apóstolo Paulo, no verso 5 de Romanos 11, ele diz assim: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente fiel segundo a eleição da graça. Ele fala assim: Deus não pode rejeitar o povo, por quê? Porque apesar da maioria ter rejeitado Jesus, ainda existe um remanescente fiel, ainda existe um restante que continua fiel. Aí ele continua, né, falando a respeito disso aqui, como que isso foi falado no passado. Depois eu recomendo que você leia Romanos 11, que isso é muito bem explicado em Romanos 11. No verso 11 ele diz assim: pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Ele falou assim: mesmo esses que rejeitaram a Deus, olha só como que o povo é abençoado. O povo que Deus escolheu para ser abençoado é abençoado, não tem como tirar a bênção deles. Não tem como tirar a bênção daquilo que Deus abençoou. Não é isso que Deus disse para Balaão? Balaão, não tem jeito de você ir lá e amaldiçoar, porque eu já abençoei. Você pode falar o que você quiser, mas da sua boca só vai sair bênção. Aí olha só a bênção desse povo que Deus escolheu. Vamos ler o 11 de novo. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum, mas pela transgressão dele veio a salvação dos gentios para pô-los em ciúme. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Deus está falando assim, olha só, quando eles tropeçaram, para vocês veio salvação. Imagina se eles estivessem pregando. Entendeu o que Deus está falando, que Paulo está falando? A queda deles resultou em bênção para vocês verem como que esse povo é abençoado, que caindo eles abençoaram vocês. Imagina se eles estivessem pregando. Imagina se eles tivessem aceitado Jesus e começassem a pregar Jesus para as nações. É isso que Paulo está dizendo aqui. E Paulo continua, aqui no verso 15 ele diz assim: porque se o fato de terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será do seu restabelecimento, senão vida entre os mortos? Verso 17. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fosse enxertado em meio deles, e tornaste participante da raiz e da seiva, verso 18. Não te glories contra o ramo, porque se gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti.
Dirás, pois, alguns dos ramos que foram se algum dos ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Então, o que que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte: vocês estão dizendo, havia divisão na igreja, havia divisão, briga na igreja, porque o que que eles falavam assim? Você é judeu, você já foi rejeitado, agora eu sou gentio, eu sou da eleição de Deus agora, você foi rejeitado. E o judeu falava o quê? Eu sou descendência de Abraão, rapaz. Eu sou descendência de Abraão, você não é nada, eu sou descendência de Abraão. Havia divisão na igreja. Paulo está falando assim, não tem mais divisão. Não tem. Aqueles que são israelitas, permaneçam fiéis, porque Deus pegou aqueles que não foram fiéis, os ramos que não foram fiéis, e podou, cortou e jogou fora. Arrancou e jogou fora. E vocês que não eram nada, Deus pegou e enxertou no lugar. O que é enxertar? Para quem é da roça sabe o que é. Você corta um galho, pega um galho de outra planta e coloca no lugar daquele. Você finca ali no lugar daquele. Aí ele começa a se enraizar ali e começa. Mas quem que sustenta o galho? É o galho que sustenta a planta ou é a planta que sustenta o galho? Então, nós fomos enxertados em Israel através de Jesus. Lá em João, no capítulo 15, diz o quê? Eu sou a videira e vocês são os ramos. Então, nós nos tornamos israelitas através de quem? Através de Jesus. Quando nós somos enxertados em Jesus, o sangue de Jesus começa a correr na nossa veia, isso alegoricamente, né? O sangue de Jesus começa a correr na nossa veia, e então corre na nossa veia o sangue de quem? De Abraão. E nós nos tornamos o quê? Israelitas. Nós nos tornamos descendência de Abraão através de Jesus. Então, a nova aliança foi feita com quem? Que nós lemos lá? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. E nós nos tornamos descendência de Abraão através da nova aliança, através de Cristo, através de estarmos ligados a Cristo, através do sangue de Cristo. Lembra quando Cristo terminou a Santa Ceia? Ele levantou o cálice contendo o vinho, né, contendo o suco da uva, e falou assim: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Então, nós fomos incluídos através do sangue de Cristo. Consegue entender o que o capítulo 11 de Romanos está nos dizendo? Então, é muito importante que você leia todo esse capítulo 11 para que você possa entender isso, para que você possa entender que nós fomos incluídos na nova aliança e nós nos tornamos israelitas, nós nos tornamos judeus através de Cristo, porque nós fomos enxertados nessa raiz, nessa família abençoada, né? Lá em Romanos ainda, eu termino já a minha participação, lá em Romanos, no capítulo 2, o apóstolo Paulo está falando mais ou menos a mesma coisa, mais ou menos sobre o mesmo assunto, e ele fala por que foram rejeitados e como que nós podemos ser incluídos. Por que o povo, alguns deles foram rejeitados e como nós podemos ser incluídos, né? Capítulo 2 de Romanos, verso 13, eu quero lembrar que a epístola aos Romanos, ela é a epístola que foi usada por Martim Lutero para desenvolver as 95 teses da justificação pela fé. Quando ele se deparou com o livro de Romanos, ao ler o livro de Romanos, ele começou a desenvolver as 95 teses da justificação pela fé. Então, quer dizer, se nós temos um tratado de teologia sobre a justificação pela fé na Bíblia, é o livro de Romanos. Olha só o que diz Romanos capítulo 2, verso 13. Diz assim: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Nós somos justificados pela lei? Não. A única maneira de ser justificado é através de Cristo, através do sacrifício de Cristo. É a única maneira de ser justificado. Quem é justificado pelo sacrifício de Cristo? Aqueles que obedecem. Porque precisa haver mudança de vida. O pecado é o quê? Você andar na direção contrária.
E quando você está andando na direção contrária, você está transgredindo as leis de Deus. Aí um dia você se depara com a palavra de Deus e a palavra de Deus diz que você está andando no caminho errado. O que você precisa fazer? Você se converte. E quando você se converte, você se volta na direção da lei de Deus. Você começa a caminhar no caminho da lei de Deus. E isso faz com que você seja justificado, seja incluído, declarado justo. Aí lá no finalzinho desse capítulo, olha só o que o apóstolo diz. Verso 27, ele diz assim: e se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará a ti. Ou seja, ele está dizendo, se você cumpre a lei, você vai ser incluído entre o povo de Deus para julgar os outros, né? Que não obstante a letra e a circuncisão é transgressor. Ele está falando aqui, se você é descendência de Abraão, mas você é transgressor da lei, e o outro que não é descendência de Abraão, nem circuncidado não é, cumpre a lei, ele vai ser incluído e você vai ser excluído. Ele vai julgar você no juízo final. E ele continua dizendo, porque não é judeu o que é apenas exteriormente, nem circuncisão o que é somente na carne, porém é judeu aquele que é interiormente, e circuncisão o que é de coração. A nova aliança faz o que no coração? O que é a circuncisão que Paulo está falando aqui? Hebreus capítulo 8, vamos voltar lá de novo, Hebreus capítulo 8. Como é que é feita a circuncisão? Circuncisão na nova aliança, olha só. Vamos voltar no verso 8 do capítulo 8 novamente. E de fato, repreendendo-os, diz: eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Já vimos que nós podemos ser incluídos na casa de Israel e na casa de Judá através de Jesus, né? Aí, verso 9: não segundo a aliança que fiz com seus pais nos dias em que tomei pela mão para os conduzir para fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Qual é a aliança? Vamos ver. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. O que é a circuncisão do coração? É quando a lei de Deus é colocada no nosso interior. Quando a lei de Deus, quando nós podemos declarar, a palavra usada aqui é Torá. Torá, que é a palavra lei em hebraico, e que também descreve os 5 primeiros livros da Bíblia. É a palavra lei. Aí você vai falar assim, né? Se você for falar isso para uma pessoa mais esclarecida, ela vai falar, como que pode ser Torá, se a palavra Torá é uma palavra hebraica, e você está lendo um texto que foi escrito em grego? Como é que você pode explicar isso? Porque aqui o apóstolo ele está citando um texto lá de Jeremias. E o texto original lá em Jeremias foi escrito em hebraico, e a palavra é Torá. Ele está citando Jeremias capítulo 31, que foi o primeiro texto que o Ademir pediu para a gente ler aqui. Então, o que é a circuncisão de coração? É quando a lei de Deus é colocada no nosso coração. Aí, como salmista, nós podemos dizer assim ao Senhor: como amo a tua lei, o meu prazer é meditar na tua lei de dia e de noite. Esse é o termo da nova aliança, quando nós permitimos que Deus, através de Jesus, através do Espírito Santo, implante a sua lei no nosso coração. Daniel capítulo 9, ele às vezes é usado para dizer que o povo de Israel foi rejeitado e nós fomos incluídos. Lá não fala em rejeição. Se você ler o capítulo 9, a partir do verso 24 ali até o 27, que é a profecia, né, que fala do cumprimento das 70 semanas, quando o evangelho começa a ser pregado através de gentios, lá não fala em rejeição de judeus. Fala que Deus vai fazer uma aliança com muitos, ou seja, a sua aliança feita com o povo de Israel, ela foi estendida para muitos. Então, não há rejeição. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes até entre nós, algumas pessoas costumam dizer que o povo de Israel foi rejeitado. Não foi rejeitado. Nós é que fomos incluídos na aliança feita com Israel. Isso aí, muito bem. Mateus também no capítulo 26 e 27 e 28, fala nada que o próprio Deus, ele comprou, ele resgatou essa aliança. Vamos ler o Mateus 26, no capítulo 27 e 28.
Diz assim: a seguir tomou um cálice, tendo dado graça, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Aí sim, é o que o Marcos acabou de falar, né? O próprio Daniel. Aquela aliança não foi quebrada, ela não foi rejeitada, mas ela foi cumprida. O próprio Deus fala que ele veio e derramou o seu sangue para que o quê? Todos nós aceitamos esse sangue que foi derramado por todos nós. Isso aí, nós já estamos partindo para os nossos momentos finais, e existe uma grande diferença, né, entre o cordeiro que era morto no passado e o cordeiro de Deus que verdadeiramente tira o pecado do mundo, né, como diz o apóstolo João no capítulo 1, verso 29. O cordeiro, ele era apenas, o cordeiro do passado, né, ele era apenas uma vítima inocente morrendo no lugar de um pecador. O cordeiro de Deus, Jesus Cristo, ele não é só uma vítima inocente, ele é uma vítima inocente e voluntária. Ele que se ofereceu para morrer por nós. Mas ele não é só uma vítima inocente e voluntária, ele é uma vítima inocente e voluntária e é justo. Jesus Cristo, ele teve uma vida justa, uma vida totalmente justa, desde o dia em que nasceu até o momento em que foi pendurado na cruz. Jesus Cristo não é só uma vítima inocente, justa e voluntária. Jesus Cristo é o maior pagamento que poderia acontecer. Sabe, irmãos, nós aqui nesse mundo somos apenas um pedacinho da criação de Deus, feito um pouco menor do que os anjos. Mas o nosso pagamento não foi feito à nossa altura. Deus deu o que tinha de mais precioso no céu para que nós fôssemos pagos. Ou seja, Deus deu tudo o que poderia dar para que nós fôssemos comprados de volta, para que nós nunca duvidássemos da salvação, para que nós nunca tivéssemos dúvidas de que verdadeiramente nós somos comprados de volta. Porque o preço que foi pago, Deus pagou 1 centavo com 1 milhão. O nosso custo era 1 centavo, Deus depositou 1 milhão na conta só para falar assim, está pago e pronto. Então, a gente não deve duvidar nunca do plano da salvação, não deve duvidar nunca. Por mais que os nossos pecados sejam grandiosos, eles nunca vão alcançar o tamanho do preço que foi pago em nosso favor.